Gente, hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, e eu vou indicar para vocês 5 filmes clássicos para vocês verem no streaming. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande beijo aos quase 700 assinantes do meu site, andreabarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado. É por causa de vocês que eu consigo fazer, inclusive, esse canal de YouTube aqui. Gente, hoje é sexta-feira e eu queria indicar para vocês verem no final de semana. Fiz uma listinha aqui com 5 clássicos do cinema, clássicos de verdade, tá? Não é clássico Karate Kid, né? O Free Willy, né? Porque tem muito streaming por aí que a sessão de clássicos você vê, você dá até risada, né? São filmes clássicos de verdade para você ver no streaming. E assim, vamos falar a verdade, né? O streaming, os mais populares, eles são muito carentes de filmes clássicos. Né? Os filmes, geralmente, os filmes são muito novos, você não tem uma oferta muito boa de filmes mais antigos. Então, assim, é muito difícil você achar grandes clássicos em vários streamings populares. Então, assim, muitas vezes você tem que ir para os streamings menos conhecidos, streamings mais de nicho, né? E eu vou indicar aqui na descrição onde você pode ver cada um desses filmes. Bom, essa lista, galera, não tem ordem de cronologia, não tem ordem de preferência, não tem nada. São só 5 grandes filmes que marcaram a época e que você pode ver no streaming. O primeiro é um filme que está na Max, que você tem que assistir, que é Casablanca, do Michael Curtiz. Se você não viu ainda o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman em Casablanca, galera, vocês precisam ver esse filme. Ele é mais do que um grande filme, né? Ele é um filme, ele é uma coisa icônica, né? Uma obra icônica do cinema. Todas as cenas marcantes de Casablanca, o romance do Bogart com a Ingrid Bergman. É um filme muito legal, que não envelheceu, ele continua muito bonito, muito marcante pelas atuações, pelas cenas, pelos diálogos. É um filme muito bacana. Está na Max, recomendo demais. Não percam. Bom, dos Estados Unidos, em 1942, a gente vai para o Japão, 1950, para falar de Rashomon. Esse filme está no Belas Artes à la carte e é um filme do Akira Kurosawa. A qualquer hora dessa eu vou gravar um vídeo só sobre o Akira Kurosawa. É considerado por muita gente um dos maiores filmes do Akira Kurosawa, eu concordo. É um filme lindíssimo sobre o assassinato de um samurai e a narrativa desse assassinato feito por várias pessoas diferentes. O barato desse filme é esse. O Kurosawa mostra alguns pontos de vista de pessoas diferentes contando o mesmo fato. Né? E o filme é tão marcante, o filme foi tão novo na época, né, no início dos anos 50, que ele criou um adjetivo, né, rashomônico. Né? Hoje, quando você quer... virou meio clichê, né, total clichê, você fala, esse filme tem uma pegada rashomônica. Por quê? Porque ele tem a mesma história contada por vários ângulos, ou por vários pontos de vista, ou por várias pessoas diferentes. O Kurosawa inaugurou isso nesse filme belíssimo que está no Belas Artes à la carte. Galera, tem que ver. Kurosawa você tem que ver tudo. Mas comece por Rashomon, Sete Samurais, Trono Manchado de Sangue, esses filmes que são os mais conhecidos aí da carreira do Kurosawa. Mas Rashomon é imperdível, não dá para deixar de ver. E olha como o cinema era sensacional nos anos 50. No mesmo ano em que o Akira Kurosawa estava fazendo Rashomon no Japão, o Billy Wilder estava fazendo Sunset Boulevard, Crepúsculo dos Deuses, em Hollywood. Né? Que filmaço, né, galera? Esse filme está no Belas Artes também, Belas Artes à la carte e no Telecine. O William Holden faz um roteirista que conhece a Norma Desmond, né, que é interpretada pela Gloria Swanson, e ela é uma personagem tragicômica, assim, né, é uma relíquia do cinema mudo, que ainda acha que é uma grande estrela, e esse filme, feito em 1950, já era sobre a nostalgia do cinema mudo e de como os grandes astros do cinema mudo já tinham sido esquecidos. Né? O Billy Wilder, em 1950, já escrevia sobre isso. E que filmaço, né? A Gloria Swanson tá sensacional, William Holden, tem um monte de participações especiais, até o Buster Keaton aparece nesse filme, né? Realmente, Sunset Boulevard é um momento assim, o auge talvez da carreira do Billy Wilder, é um filme que eu recomendo demais. De novo, tá no Telecine e no Belas Artes à la carte, não perca porque é sensacional. Dos Estados Unidos, a gente vai para a França. Eu queria falar dos Incompreendidos, que é o filme de estreia do François Truffaut, um filme feito em 1959,
Esse filme está no Telecine e é um filme lindíssimo, galera. É um filme autobiográfico sobre um jovem chamado Antoine Doinel, interpretado pelo Jean-Pierre Laude, que é, na verdade, o alter ego do próprio Truffaut, né? O filme acompanha o Antoine na vida dele cotidiana, nos problemas que ele tem de relacionamento com os pais, no problema que ele tem na escola, com autoridades e tal. É um filme, o Truffaut, a vida do Truffaut foi assim, né? Ele sempre teve um problema muito grande com a autoridade, ele era um moleque rebelde e tal, que amava o cinema e matava aula para ver filme todo dia. Os Incompreendidos é o Truffaut mostrando de uma forma muito lúdica, muito bonita, muito comovente, como era a vida dele, né? É um filme sensacional. E o Truffaut, olha que engraçado, né? Ele usou, que curioso, ele usou esse ator, o Jean-Pierre Laude, interpretando o Antoine Doinel, que era o alter ego dele próprio, Truffaut, em mais 4 ou 5 filmes, até o fim dos anos 70. Ou seja, por 20 anos, se não me engano, 4 longas e um curta, o Jean-Pierre Laude interpretou o mesmo personagem, o Antoine Doinel. Então eu recomendo muito que depois de assistir Os Incompreendidos, vocês procurem os outros filmes com o personagem Antoine Doinel, que são muito, muito legais. Nenhum deles é tão bom quanto Os Incompreendidos, mas é muito bacana ver o Jean-Pierre Laude interpretando o Antoine Doinel na década de 50, 60 e 70, né? Muito divertido, muito bacana. E o quinto filme da minha lista, já falei de filme americano, já falei de filme francês, já falei de filme japonês e agora a gente vai para a Itália. Já falar de Ladrões de Bicicleta, que está no Belas Artes à la carte, no Oldflix, é um filme de 1948, dirigido pelo Vittorio De Sica, e é o momento máximo do neorrealismo italiano. É um filme belíssimo sobre um pai que consegue um emprego de colador de cartazes, né, numa Roma devastada ali pela guerra e tal, e ele precisa da bicicleta para ir trabalhar, mas roubam a bicicleta dele. Então o filme é basicamente ele e o filho tentando achar a bicicleta dele roubada ali nos subúrbios de Roma. Que filme absolutamente espetacular, galera. É uma coisa assim... É um filme feito quase todo com atores amadores, em cenários verídicos, né? Porque o neorrealismo usava muito cenários de verdade ali, eles não tinham grana para ficar construindo grandes cenários e tal. E a influência do Ladrões de Bicicleta e do cinema do Vittorio De Sica no que veio depois no cinema é incontestável, né? Não dá para você ver um filme como os filmes do indiano Satyajit Ray, né? A trilogia Apu, sem pensar que é uma versão indiana do Ladrões de Bicicleta. Ou os filmes iranianos, né? Todo esse cinema iraniano que lida muito com dramas pessoais, com pequenas histórias ali que refletem o mundo em que as pessoas vivem. Os filmes do Ken Loach, né, aquele realismo inglês. Os filmes dos irmãos Dardenne, né, os belgas também. Tem muita coisa do Vittorio De Sica. Então assistam Ladrões de Bicicleta, uma obra-prima do cinema. Está no Oldflix e no Belas Artes à la carte. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para assinantes do site, cursos, debates, workshops só para assinantes, e você tem também acesso ilimitado ao acervo completo do site, que tem mais de 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema em 4 aulas, como escrever roteiro, história do punk e do pós-punk, cursos sobre Akira Kurosawa, David Bowie, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br.